Seguinte, se você quer aprender a entrar na mente das pessoas, certamente esse vídeo é para você. Eu vou deixar aqui uma foto de algo que repercutiu, que foi lá o casamento daquele influenciador Buzeira. E nessa foto tem algo muito peculiar. A pressão social que fez as pessoas que estavam naquela festa darem os pertences pessoais sem vontade nenhuma, meio que indiretamente forçando as pessoas a darem esses pertences pessoais. E essa é a chave para você conseguir vender qualquer coisa, para você conseguir ter uma rentabilidade acima da média no mercado financeiro também. E a gente vai estudar esse parâmetro a fundo na psicologia, para saber o que fez esse cara conseguir tanta grana e o que fez ele conseguir tirar os pertences pessoais das pessoas e fazer elas entregarem esses pertences para ele. Vamos começar com a primeira peça desse tabuleiro, que se chama Heinz Hartmann. Você já ouviu falar desse cara? Ele nada mais é do que o criador da psicologia do ego moderno, o ego que a gente conhece hoje em dia. Ele estudou durante anos e descobriu que quando o ambiente impõe algumas normas, as pessoas sacrificam o querer pelo o parecer correto naquele momento. Isso tudo por pressão social. Isso tudo por aquele ditado de se eu não fizer isso vai ficar feio pro meu lado. Nesse momento, a pessoa que está sendo manipulado, ela faz de tudo para tentar se reencaixar. Então ela faz de tudo para tentar não perder a moral dela diante da galera ali. Foi exatamente isso daí que aconteceu no casamento. Se você vê, ninguém que estava do lado do Buzeira, ninguém que estava com aquela gravata ali seguindo, que também tinha andado os pertences para ele, ninguém queria dar o relógio para ele, ninguém. Ninguém queria mandar a corrente que tinha de ouro pro Buzeira. Só que eles fizeram isso e entregaram com as próprias mãos. Isso tudo por ego e pressão social. E a verdade é uma só, tá? Usar o ego das pessoas ao seu favor é a maneira mais fácil de você se tornar um multimilionário. Isso daí porque você vai usar o inconsciente coletivo todo ao seu favor. E é isso que a gente vai entrar no detalhe. Quando a gente pega algumas marcas de luxo, Ferrari, Lamborghini, Rolex, Tag Heuer, seja quais delas forem, qual o principal sentimento que elas atacam? O ego da pessoa e a pressão social. Quem tem uma Ferrari, ela sabe que está muito bem na imagem, sabe que a imagem dela está sendo muito valorizada, está sendo uma pessoa cobiçada diante da sociedade. Isso daí relaxa o ego da pessoa. Isso daí faz com que a pressão social daquela pessoa diminua. E as pessoas que estão em volta vão começar a achar aquela pessoa que tem uma Ferrari uma referência, uma pessoa muito fera. Então, retirou a pressão social e confortou o ego dessa pessoa. Todas as marcas de luxo fazem isso. Um exemplo é que nenhum banco central quer admitir nenhum erro, por exemplo, porque senão fica muito feio para eles. Nenhum presidente quer uma recessão econômica no seu mandato, senão, como que eu fico com uma recessão econômica no meu mandato? Nenhum país quer parecer fraco. E ninguém quer parecer incapaz de nada. Todas as pessoas, seja pobre, rica, ferrada, multimilionária, todas querem parecer o Superman, querem parecer super capazes de tudo. Ninguém quer parecer incapaz. Se você vende capacidade, você vende poder, status e dinheiro. Você está multimilionário se você conseguir transformar isso em uma cópia que seja capaz de tocar diretamente o ego dessa pessoa. E a conclusão que eu tive, que eu quero que você aplique no seu negócio, é a seguinte: você vender para o ego das pessoas é sinônimo de dinheiro infinito. Quando você vende poder para uma pessoa, quando você vende que aquele produto, depois que ela comprar, ela vai conseguir ganhar mais dinheiro, o status dela vai aumentar, o ego dela vai ser confortado e a pressão social vai diminuir, ela compra mesmo sem ela compra mesmo sem ser da vontade dela. O cérebro dela força ela a comprar aquilo. Por isso que as pessoas simplesmente, quando o Buzeira passava, com aquele monte de câmera, um monte de gente gritando, simplesmente entregava um relógio de 100 mil, um cordão de, sei lá, 50 mil, 200 mil. Simplesmente entregavam por livre e espontânea pressão.
Mas isso daí é causado por conta do ego ferido das pessoas, por conta da necessidade de se reencaixar naquele ambiente que estava ali. Se uma pessoa tá lá com um relógio de 500 mil, chega o Buzeira, todo mundo deu os pertences pro Buzeira. Chega o Buzeira com aquele monte de câmera, tipo, meu, como assim? Todo mundo aqui, ó, todo mundo se ferrou. Todo mundo entregou relógio de 500 mil, de 100 mil, de 1 milhão, sei lá. Por que você quer ser o diferente? Por que você não quer se encaixar aqui no ambiente daqui? Fica aquele clima chato. E aí a pessoa, por pressão social, entrega os pertences dela, sem falar nada. Que nem a galera que ficou brava, entregou e falou, tipo, nossa, eu pensei que eu ia entregar, mas achei que era uma brincadeira ali. E depois ele ia devolver. Quando não, na hora entregou por conta da pressão social e do ego que estava ferido naquela hora. Nessa hora, o Buzeira soube tratar o ego das pessoas muito bem ali. Ele conseguiu fazer com que as pessoas entregassem dinheiro para ele de uma maneira muito simples. E como eu digo que a história sempre se repete, em 1999 teve algo muito parecido com isso. Foi a época da bolha.com. Naquela época tinha papéis de ações de empresas e só de uma empresa ter um .com no final, então, sei lá, vou chutar qualquer nome, Amazon.com, fulano.com, só da empresa ter um .com no final, era sinônimo de status, era sinônimo de nova geração, sabe? De revolução, tava virando o milênio, ia ser o negócio do milênio. E as pessoas compravam esses papéis só porque tinha .com, sem ver fundamento de empresa, sem ver valuation, nada. Só compravam porque tinha .com no final do nome. Qual o resultado? Essa bolha estourou, e quando essa bolha estourou, trouxe o capital de milhares de pessoas à ruína, em questão de meses. E muitas pessoas quebraram, por quê? Por conta do ego. Porque era bonito na época, porque era legal, era popular você ter uma empresa .com, se você tivesse grana. Era uma coisa legal. Então tinha muita pressão social, tinha muita aprovação social se você tivesse uma bolha.com. A moral da história é o seguinte: se você vende para o fortalecimento do ego da pessoa, você vende muito e fatura milhões. Beleza. Se você investe ao inverso do ego, você ganha milhões no mercado financeiro. Um exemplo, você pega uma ação que ela valia 16, ela está valendo 32, está passando na TV matéria sobre essa empresa, onde você abre de site de notícia, estão falando dessa empresa, fulano de tal comprou a empresa, que agora a empresa vai mandar ver no mundo. Ela estava 16 e agora ela dobrou de preço. As pessoas estão comprando e fizeram o preço dobrar. Só que quando chega uma notícia na TV, quando chega uma notícia em portal de qualquer coisa assim que seja relevante, as pessoas veem aquilo, elas vão comprando mais. Por quê? Porque é a ação do momento, cara. Olha que legal, eu tenho aquela ação, entendeu? Meu ego tá confortável aqui. O que vai acontecer? A pessoa comprou caro. E quando a ação corrigir, ela vai perder dinheiro. E aí o ego dela ataca de novo, porque em vez dela segurar aquela empresa, se ela tem um valuation legal, você fazer um buy and hold ali e segurar para longo prazo, ela vai falar, por que eu vou deixar na minha carteira uma ação que só desvaloriza? E ela deixa essa visão de longo prazo de lado e simplesmente vende aquela ação com prejuízo. Então, ela usou o ego dela para comprar caro, porque tinha aquela pressão social que era bonitinho comprar aquele papel, e vendeu bem mais barato do que comprou, vendeu no negativo, por conta do ego de por que eu vou ter uma ação que está desvalorizando na minha carteira? Para você vender e faturar milhões vendendo, venda a partir do ego das pessoas. Use o ego das pessoas e a pressão social ao seu favor. Transforme tudo em um movimento e um estilo de vida. Agora, para investimento, meu amigo, deixa o teu ego de lado. Deixa o teu ego de lado. Se você quer fazer 50%, 100% em um ano, isso daí é totalmente possível, com um bom fundamento. Você precisa deixar o ego de lado e entender como que o mercado financeiro, como que as instituições moldam o ego das pessoas, moldam a aprovação social das pessoas em benefício próprio. Você entendendo isso, você vai conseguir comprar tudo que você quiser comprar no mercado financeiro, barato e vender caro, na hora e no momento certo, apenas usando o ego das pessoas. Cara, que nem recentemente, em 2021, que tava na moda comprar NFT, Snoop Dogg comprou NFT, Neymar tinha NFT, hoje não vale nada, hoje não vale nada. Aquilo lá foi um hype momentâneo que gerou
uma pressão social. Todos os famosos estão comprando NFTs. Caramba, eu preciso ter a minha, senão vai ficar feio pro meu lado eu não ter uma NFT. Comprou NFT quando a bolha já tinha estourado. Hoje essas NFTs não valem nada, viraram pó. Só perdendo dinheiro quem comprou. A conclusão principal que eu chego também é que o ego, ele funciona tanto para a pessoa mais pobre, você vai ofertar um tigrinho para uma pessoa e o ego dela vai fazer ela comprar achando que ela vai ficar milionária com aquilo, apostando. O ego faz pessoas ricas se ferrarem também, que nem a festa do buzeiro, que o pessoal saiu entregando o relógio para ele assim, por pressão social, porque senão ia ficar feio ali na hora. E o ego faz grandes instituições, bancos, governos ganharem muita, mas muita grana. Bilhões e bilhões de dólares. Um exemplo é que nenhum banco ele quer os juros caros. Se você investe contra o ego, então você enxerga a pressão social nos mercados, que nem as criptos agora, subindo pra caramba, as pessoas só comprando. Quando chegar a correção, quem comprou muito caro vai se ferrar. Muitas pessoas que estão comprando caro estão comprando por pressão social. Estão comprando porque viu que tá todo mundo comprando, eu tenho que comprar também. Como assim eu não tenho criptomoeda na minha carteira? Entendeu? E aí quando cair, o ego vai mudar o lado. Vai ficar, caramba, tá só caindo. Como assim eu vou ter um ativo que só cai na minha carteira? Isso daí não existe e vende barato. Essa é a principal conclusão que eu tiro. Quem manda de verdade nesse mundo é o ego e a vontade de todos quererem parecer bons demais para o que realmente são. Quem realmente manda no jogo, quem realmente ganha muita grana, consegue poder e consegue influenciar muitas pessoas a fazerem o que talvez elas não queiram. Comprar um produto seu, que talvez ela não queira, mas que você soube forçar a mente dela a comprar. Investir em algo que talvez é a coisa errada a se investir agora, mas que por conta de pressão social e por conta de estar todo mundo fazendo a mesma coisa, de estar um efeito manada terrível, a pessoa vai lá e faz. Quem consegue controlar esse sentimento nas multidões, consegue o dinheiro das multidões e colocar essa grana toda no seu bolso. Eu quero que vocês reflitam isso no vídeo de hoje, um vídeo um pouco mais descontraído, sobre um tema um pouco mais fora do mercado financeiro, mas é algo que impacta o pobre, o rico, o bilionário, o endividado, todo mundo. Todo mundo na sociedade é impactado pelo caramba, senão vai ficar feio para mim. Invista contra o ego e receba milhões em equity e em dividendo. Venda o ego e fature milhões e talvez bilhões de dólares. Meu nome é Victor Ferreira. Se você quer viver de mercado financeiro, eu falo todo vídeo. Descontaço aqui no primeiro link da descrição. Aula diretamente comigo, ao vivo. E o curso só termina quando você estiver bom e positivo nos investimentos. Beleza? Valeu. Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima.